Fala galera, bom, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco polêmico, eu vou dar aqui minhas opiniões sobre um debate que eu vi essa semana na internet que me interessou bastante porque me fez repensar em vários outros filmes que eu já tinha visto e também um pouco a minha posição enquanto fã, a minha posição enquanto audiência, né, de celebridades e entretenimento no geral. Então antes de começar a falar sobre essa notícia com vocês, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês no vídeo se vocês ainda não deixaram e também de me seguir na até então minha única rede social, o Instagram que tá aqui na descrição. Então é isso, vamos falar aí do Rei do Pop, que aparentemente vai ganhar um filme em homenagem à sua vida, e o que a gente acha disso, no caso eu. Essa semana saiu a notícia de que a Lionsgate vai produzir Michael. Michael vai ser a cinebiografia de Michael Jackson, que já tá confirmada, inclusive a própria família do Michael Jackson já deu uma declaração dizendo que sim, eles estão envolvidos no projeto, e que sim, eles estão muito felizes de contar a história do Michael Jackson, e também a gente teve a confirmação de que o John Logan, né, que foi mesmo roteirista aí de Hugo Cabret, Gladiador, foi o criador de Penny Dreadful, né, a série aí da Showtime que teve um grande número de indicações ao Emmy, muita injustiça, não receberam nenhum, então tem uma galera de peso aí no filme. Ainda não foram confirmados atores, não foram confirmados outros membros aí da equipe em questões técnicas do filme, mas já temos a confirmação de que Michael de fato vai acontecer, e quando saiu a notícia essa semana, no primeiro momento em que eu vi, eu já fui correndo ler os comentários e os debates no Twitter e ver o que estavam falando sobre isso, porque toda vez que a gente tem o nome do Michael Jackson, a gente tem alguma poeirinha ali de polêmica rolando, né? E eu descobri aí nas minhas pesquisas que muita gente tá discordando da existência desse filme, já que aparentemente, né, com o fato do envolvimento da família dele, não vai abordar as polêmicas aí envolvendo pedofilia e etc e tal, que permearam os últimos anos da carreira do cantor. Então vamos lá, vamos começar do começo. O que é uma cinebiografia? Uma cinebiografia, ela tem a ideia de trazer o público para mais perto da vida de alguma pessoa famosa. Essa cinebiografia não necessariamente ela precisa retratar todos os momentos da vida de uma pessoa. Até porque, né, uma pessoa que tem uma vida pública famosa, com um monte de coisa acontecendo, se você for pegar cada detalhe da vida dela num filme, não vai ser um filme, né? Vai ser uma série com 5 temporadas. Então, normalmente, cinebiografias têm dois caminhos possíveis, pelo menos na minha cabeça, que é o que eu vejo acontecendo. Ou elas vão pelo caminho de vamos falar de forma muito superficial sobre toda a história dessa pessoa, normalmente são filmes ali passados muito rápido na vida da pessoa, ou elas vão focar num pedaço ali muito específico da vida dessa pessoa famosa, como foi o caso agora de King Richard, né, que falou ali da Venus e da Serena Williams. A gente teve também no filme da Judy, recentemente, Judy Garland, que falou de um momento ali muito específico da vida dela, também com flashbacks, né, mas a gente tava ali num momento muito específico. O Bohemian Rhapsody e o Rocketman eu acho que ainda foram um pouco mais longe, né, falaram de um período mais longo ali da vida das pessoas que eles estavam abordando, mas normalmente são esses dois caminhos. No caso de Michael, biografia do Michael Jackson, a gente ainda não tem informação sobre o que eles pretendem fazer. Mas eu vou dar minha opinião aqui do que eu acho que vai acontecer. Eu particularmente acho que esse filme vai abordar um momento muito inicial da carreira do Michael Jackson. Talvez pegue ali no finalzinho do Jackson 5, ali comecinho dos anos 70, quando ele lançou a primeira música dele, então acho que talvez pegue esse momentinho inicial, e pra mim o filme deve se encerrar ali pelos momentos em que ele começou a, de alguma forma, essas polêmicas começaram a chegar na vida dele, e ele começou também a se tornar uma pessoa meio complicada psicologicamente, e começou a dar algumas declarações meio esquisitas em entrevistas. A gente sabe que teve todo um momento aí muito sombrio na vida do Michael Jackson, né? As polêmicas principais em relação ao Michael Jackson, que são as acusações de abuso infantil, né, de pedofilia, elas começam a acontecer em 1993, né? O Michael Jackson morreu em 2009, então elas permeiam ali bem fortemente os últimos 16 anos da vida dele. E assim, gente, vou ser muito sincero, eu não sou um grande conhecedor da carreira do Michael Jackson, não fui criado ouvindo Michael Jackson, nem admirando muito Michael Jackson, não porque eu não ache ele um artista incrível, mas por uma questão de que nunca foi muito parte da minha casa, a galera ouvir Michael Jackson, nem nada disso. Então assim, sempre tive uma relação muito imparcial com Michael Jackson, nada contra, nada a favor. O que eu via dele eu achava muito grandioso, muito incrível, muito bem feito, mas nunca foi um trabalho que conversou muito comigo. Então assim, até onde eu lembro, os maiores hits, os maiores trabalhos do Michael Jackson foram ali na fase dos anos 80, até comecinho dos anos 90. Então eu acho que quando essas polêmicas começaram a ganhar muita repercussão, se eu não me engano, posso estar falando besteira mais uma vez, não foi o momento aí, a fase de ouro da carreira do Michael Jackson, né? Isso foi um pouco antes. Então eu não acho nem que perderia muito o filme não chegar nesse momento ou parar um pouco antes disso, caso eles não queiram abordar essas situações e caso, de fato, não tenha sido o momento aí mais interessante de se explorar num filme sobre a vida do Michael Jackson. Agora, falando um pouco do que eu acho da produção desse filme e se eu acho que ele deveria ser feito e como eu acho que ele deveria ser feito, o que acontece?
acontece? A gente tá falando de uma pessoa que teve uma importância midiática muito grande, né? O Michael Jackson é indiscutivelmente, pelo menos na minha opinião, assim, a maior estrela que já existiu. E eu não falo maior estrela nem em quantificar o talento do Michael Jackson, porque isso eu acho uma coisa muito abstrata, mas no sentido do impacto que o Michael Jackson causava em massas e do quanto as pessoas viam ele como uma coisa quase celestial, e isso é uma coisa muito possível de ver em vários documentários dele, eu já vi alguns, é muito claro o quanto que as pessoas endeusavam o Michael Jackson de um jeito que eu particularmente vi pouquíssimos outros artistas serem endeusados, principalmente por pessoas mais velhas, né, que a gente vê muito esses ídolos teen, né, tipo Justin Bieber, Miley Cyrus e tal, que tiveram aquele momento ali, tipo a Miley na época da Disney e tal, que a galera era muito devota, a galera era muito apaixonada, mas de qualquer forma era uma galera nova, né, era uma galera mais descontrolada e de qualquer forma. Quando a gente pega o Michael Jackson, não tinha essa questão de idade, né, a gente tinha desde crianças muito pequenas a pessoas muito mais velhas que endeusavam ele. Era uma época muito diferente, onde a gente não tinha a quantidade de artistas que a gente tem hoje em dia com uma projeção grande, né, porque artistas sempre existiram, mas que tivessem uma projeção muito grande não eram todos, então o Michael Jackson, de fato, ele se destacava muito em relação a todo mundo, pela questão do talento dele, pela questão da proporção de tudo que ele fazia, dos shows que ele fazia, dos clipes que ele fazia, ele sempre era um evento, tudo que o Michael Jackson fazia era um evento. Foi tudo muito revolucionário, não dá pra gente negar que tudo que a gente consome hoje em dia de pop tem um pouco do Michael Jackson ainda, em questão das expectativas que ele levantou pra música, pra produção de clipes, pra produção de shows, e a gente tem hoje em dia vários artistas aí do pop gigantescos que já declararam abertamente terem sido inspirados muito fortemente pelo Michael Jackson. Bruno Mars eu acho que é um dos que mais fala sobre isso, Lady Gaga já falou, se eu não me engano Beyoncé já falou também, então assim, ele já tá muito inserido em referências e no meio da cultura pop é um ponto que não dá pra gente esquecer. Mas aí a gente também tem que lembrar, né, que assim como ele era uma figura pública muito revolucionária na música e que fez muita coisa grande pra esse lado porque ele tinha muito destaque e a galera prestava muita atenção nele, quando a gente começa a ter essas acusações chegando a essa pessoa gigantesca mediaticamente, é óbvio que essas acusações também têm uma repercussão muito grande. E por mais que muita gente não acredite nessas acusações, acredite que o Michael Jackson é inocente, a gente não pode tirar da conta de que isso foi uma parte muito presente na carreira do Michael Jackson e presente na vida pessoal dele nos últimos anos de vida dele. Eu, pelo menos, assim, enquanto alguém que nasceu em 95 e essas acusações começaram a ser feitas em 93, eu tive sim contato com o trabalho do Michael Jackson, de saber o que ele era, de saber o que ele fazia, mas eu sempre ouvi o nome dele associado a isso. Não pelos meus pais, não por ninguém próximo a mim que não gostava dele, mas porque sempre que eu via o Michael Jackson na mídia, em algum momento tocavam nesse ponto. Então é indiscutível que essas coisas foram sim uma parte muito grande da vida do cara, até porque, né, foram 16 anos aí de acusações em relação a isso, e recentemente, agora em 2019, a gente teve o Living Neverland, que foi um documentário em 2 partes lançado pela HBO, que conta as histórias aí do Wade Robson e do James Safechuck, que foram 2 pessoas que conviveram durante muitos e muitos anos com Michael Jackson, né? Um deles relata que os abusos começaram ali quando ele tinha 7 anos de idade, o outro com 10 anos de idade, e eles relatam como que foi essa relação com Michael Jackson durante esse tempo todo, e apesar dos 2 já terem sim dado depoimentos defendendo Michael Jackson e dizendo que as acusações eram falsas, né, em 93 e 2005, se eu não me engano, eles deram essas declarações, eles voltaram atrás em 2013 e 2015 para falar sobre isso. As acusações deles meio que foram deixadas de lado pelo juiz, dizendo que já tinham muitos anos que isso tinha acontecido, então que isso interferia na veracidade das informações que eles estavam dizendo, e acabou que em 2019 a gente teve aí esse documentário sendo lançado. Ele foi lançado em Sundance, né, no Festival de Sundance, numa sala com 100 pessoas que foram vítimas de abusos sexuais durante a infância delas. E o documentário foi aplaudido de pé, ele foi relativamente recebido com muita polêmica por parte das pessoas que diziam que eles estavam inventando aquilo tudo, e do outro lado as pessoas dizendo que não, eles não estavam inventando, não tinham por que inventar, e que aquelas acusações simplesmente não tinham tomado proporções maiores, porque o Michael Jackson era uma pessoa muito famosa, muito poderosa, e a gente sabe que qualquer polêmica aí judicial com uma pessoa muito, muito, muito famosa, a gente sempre tem aquele circo da mídia em volta, né, e aquela confusão de gente querendo foto, querendo depoimento, querendo informações que não podem ser liberadas por uma questão judicial, então sempre tem aquele circo em cima do que tá acontecendo, que o Michael Jackson obviamente não foi diferente, então muita gente dizia que o Michael Jackson, pelo poder que ele tinha, a influência que ele tinha, ele conseguiu se livrar aí dessas acusações e comprar as pessoas certas. Então teve essa treta quando saiu o documentário e, enfim, o que eu acho a respeito disso, o que eu acho a respeito do lançamento do filme do Michael Jackson? A gente tem que ser muito sensato aqui de entender que a gente tá falando de uma coisa muito séria. A gente tá falando de pessoas que relatam, se expuseram, né, num documentário para o mundo todo, falaram sobre isso
com detalhes, né? Remexeram ali em lembranças muito dolorosas, né? De uma fase em que eles foram vítimas de uma coisa muito cruel, de uma coisa muito pesada. Então, a gente tá falando de pessoas que estão se dizendo vítimas de um abuso sexual durante a infância delas. Caso a gente leve em consideração que isso é real, porque de fato a gente não tem nenhuma prova disso, né? Em teoria, a polícia fez investigações tanto no Rancho Neverland quanto no apartamento que ele tinha em Los Angeles e não acharam nada. Então, a gente só tem suposições, mas a gente tem um documentário de 2 horas em que pessoas, né, que em teoria, assim, ao meu ver, não tinham muito o que ganhar com isso, foram lá e se expuseram pra contar essas histórias. Eu assisti o documentário, né? Como eu falei pra vocês, eu nunca fui muito fã do Michael Jackson, nem tive nada contra ele, então eu não tinha muito essa questão de uma coisa emocional, pessoal, pra usar ali naquele momento. Eu realmente só ouvi os depoimentos, não fazia ideia do que esperar do documentário. E assim, pra mim, tudo que eu recebi vendo aquele documentário me pareceu muito crível. A partir do momento que a gente não tem uma comprovação de que algo existe ou não, de que algo aconteceu ou não, o que eu uso como critério para acreditar ou não naquilo é levar pro lado do que eu acho mais provável, do que eu acho mais possível. E eu acho extremamente provável que aquelas coisas tenham sim acontecido pelo depoimento deles e por inúmeras outras entrevistas e documentários que eu já vi sobre Michael Jackson. O que eu acho que mais chamou atenção em todo esse documentário foi a mudança de posição do Michael Jackson, né, de sempre ter sido abordado como uma espécie de vítima, né, uma pessoa que era muito infantilizada e que tinha essa relação muito próxima com crianças porque ele tinha questões psicológicas. Então, você sempre tinha o Michael Jackson num espaço muito de vítima, né, e nesse documentário a gente teve essa mudança um pouco forte, de colocar o Michael Jackson numa posição muito mais calculista, numa posição muito mais consciente do que estava acontecendo do que a gente como audiência tinha recebido anteriormente. Mas assim, no geral, pra mim, tudo que eu recebi ali não me parece improvável. E o fato de não me parecer improvável, no caso, pro que eu acho em relação a esse filme, não faz muita diferença. Porque, vamos entender uma coisa, independente do que aconteceu, independente do Michael Jackson ter de fato feito todas essas coisas das quais ele é acusado desde 93 ou não, a gente não pode ignorar que essas acusações foram feitas. Crianças foram a um tribunal falar sobre isso. Investigações foram feitas, não foi comprovado que ele fez nada disso, mas ao mesmo tempo em que isso não foi comprovado, eu não sinto que a gente pode deslegitimar completamente os depoimentos das vítimas, né? Uma vez que em vários e vários casos de agressão e assédio e, enfim, principalmente crimes que envolvem a parte sexual, essas declarações são normalmente dadas de forma meio, né, tardia, as pessoas demoram a falar sobre isso, e muitas vezes não é possível você, de forma alguma, comprovar que aquele crime aconteceu. Eu de verdade sinto que todas as acusações que o Michael Jackson recebeu, com a quantidade de detalhes com as quais elas vieram, né, que elas foram passadas em vários e vários depoimentos diferentes, muito detalhados, principalmente o Living Neverland, né, que são quase 3 horas de declarações muito detalhadas sobre o que aconteceu. Eu de verdade acredito que elas teriam sido muito mais acreditadas pela população no geral se o Michael Jackson não fosse uma pessoa tão grande, uma pessoa tão influente. A gente já teve inúmeros outros casos aí de acusações de assédio sexual, de pedofilia e de estupro e etc., que foram relatados com muito menos detalhes, ou que detalhes não chegaram tão fortemente pra gente, e que eu vi as pessoas abraçando muito mais, por ou ser uma figura mais fácil de não gostar, sei lá, tipo uma Marilyn Manson da vida que comprava briga com todo mundo, ou em inúmeros outros casos aí em que as pessoas simplesmente optam por levar em consideração o que a vítima tá dizendo, porque ela estaria mentindo. E ao mesmo tempo em que eu consigo observar esse comportamento muito facilmente na minha bolha, e foi na minha bolha que eu vi o anúncio do lançamento desse filme e as discussões, eu não vejo essa mesma facilidade para aceitar essas declarações como reais, ou pelo menos levar em consideração de que elas podem ser reais. O que eu vejo é um comportamento muito de negar e dizer que isso tudo foi inventado com muita certeza, com muita veemência. E isso é uma coisa que me assusta um pouco, sabe? Porque eu fico pensando, beleza, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem como saber. O que a gente tem hoje em dia são as declarações de quem passou por isso. O Michael Jackson teve a chance de se defender enquanto ele estava em vida, ele foi absolvido de todas as acusações, então entende-se que ele conseguiu se defender, e a gente tem do outro lado as pessoas que continuam fazendo essas acusações, né, que fizeram depois que ele morreu uma vez e agora trouxeram novamente nesse documentário. Então, eu acho que independente de ser uma realidade ou não, a gente não pode ignorar o impacto social que isso tem. A partir do momento que a gente tem uma pessoa que ela é envolvida, né, que o nome dela é envolvido muito fortemente com acusações tão sérias como essas, eu acho que sim, é uma coisa muito pesada e é uma coisa muito precoce a gente fazer dessa história uma história a ser celebrada, uma história a ser adorada, uma história que, para ser celebrada e adorada, necessariamente você tem que ignorar que ela teve um envolvimento ou que ela pode ter tido envolvimento com essas situações. Quando a gente diz que uma pessoa que teve em meio a tantas acusações diferentes
de assédio de menores vai ganhar um filme, e esse filme vai ser muito incrível porque ele é o rei do pop, ele é um cara do caralho, ele teve um trabalho artístico muito foda. Sim, eu não desmereço nem um pouco o trabalho artístico do Michael Jackson, eu imagino que realmente tenha muita coisa a ser contada sobre a história dele. Mas a partir do momento que você coloca ele nesse pedestal, você praticamente, para fazer isso, você tem que sim deslegitimar completamente todos esses depoimentos que foram dados contra o Michael Jackson. Você acreditar que aconteceu, você acreditar que não aconteceu, não muda a verdade que a gente não conhece. É legal a gente deixar pra lá que isso permeou a vida dele durante tantos anos, é legal a gente fingir que isso não aconteceu, é legal a gente criar um filme com uma projeção global que vai atrair muita gente pro cinema, onde a gente não vai tocar em nenhum momento numa coisa que foi tão grande na vida do Michael Jackson. É legal a gente pegar essas acusações e simplesmente tratar elas como completamente absurdas, quando em inúmeros outros casos a gente abre nosso coração para ouvir as vítimas e a gente dá sim a possibilidade das pessoas falarem e dá pelo menos o benefício da dúvida para as vítimas. Então eu vejo o comportamento em relação a esse caso do Michael Jackson por parte das pessoas, e mais uma vez quando eu falo dentro da minha bolha, muito diferente do que eu vejo em casos muito similares que não envolvem Michael Jackson, que não envolvem alguém muito famoso. Então eu decidi fazer esse vídeo pra gente fazer mesmo uma autorreflexão de o quanto que alguns aspectos de certas situações fazem a gente lidar com ela de forma muito diferente do que a gente lida com situações muito similares, que não tem aquele um aspecto, aquele detalhezinho ali que mexe muito com a gente. Então assim, minha opinião não é que o filme não deveria ser feito, minha opinião não é que o filme deveria falar necessariamente sobre isso, eu não acho que o filme é obrigado a fazer nada enquanto um projeto artístico de um artista e de vários artistas que estão ali envolvidos falando da vida de outro artista. Eles que têm que decidir o que eles vão fazer, o que eles querem abordar, o que eles acham legal. Eu, enquanto público, enquanto pessoa que acompanhou um pouco esse caso, me sinto um pouco incomodado com a existência de um filme que eu sei que vai ser lançado para simplesmente fazer a audiência observar o lado muito positivo da vida dessa pessoa, pra gente observar essa pessoa como um rei, pra gente observar essa pessoa como alguém a ser muito admirado, ignorando completamente o fato de que essa mesma pessoa que tá ali nas telas para que todo mundo admire e bata palma, e mais ainda ache ele um artista incrível, esqueçam completamente de que todas essas acusações existem, que talvez elas sejam reais, e que talvez essa mesma pessoa que esse filme está sendo feito para vangloriar e para enaltecer, seja uma pessoa que teve esses comportamentos horríveis e que traumatizou e arrancou a infância de várias pessoas. Então, como a gente não tem essa certeza, é muito complicado de fazer esse filme e aplaudir ele de olhos fechados. É muito complicado, pelo menos pra mim, de simplesmente falar, que legal, vamos fazer um filme sobre a carreira desse cantor. Eu acho que tem muito mais que pode estar ali e que esse filme talvez nos ajude a deixar de lado, nos ajude a passar um pano, nos ajude a botar ali pra baixo do tapete. E é certo a gente fazer isso, é certo a gente pegar as histórias dessas pessoas que foram tão dolorosas de serem remexidas e simplesmente jogar pra baixo do tapete porque ele teve uma carreira incrível. É certo a gente simplesmente dizer que elas estão erradas sem nem mesmo dar o benefício da dúvida a elas. É certo a gente fazer um filme que vai tirar completamente toda essa carga negativa de cima do Michael Jackson, sendo que talvez ele mereça essa carga negativa em cima dele. Então, são muitas questões que eu acho que tornam sim o filme algo a ser problematizado, que tornam sim o filme algo a ser um pouco mais refletido e debatido antes de simplesmente abraçar e comemorado. Então essa é a minha opinião sobre a questão do filme do Michael Jackson e sobre os debates que eu vi. Quero saber também a opinião de vocês em relação aí ao lançamento desse filme, a confirmação desse filme, né? Que se vocês acham que essas acusações são fundamentadas ou não são, o que vocês pensam a respeito disso, me conta aqui embaixo. E também não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem like de vocês se vocês ainda não deixaram. O meu Instagram tá aqui na descrição. E é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.